Início diante do altar de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Oremos. Suplico-vos, Senhor, que afasteis de nós as nossas iniquidades e maus sentimentos, ódios, ciúmes, invejas, orgulho, rancores e todas as paixões que nos afastam de vós, para que só assim mereçamos estar na graça de Deus Adonai e dos santos, com as almas puras, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos dos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os santos, que vos digneis perdoar todos os nossos erros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos em espírito e verdade. Nós vos glorificamos em atos puros de humildade, tolerância e caridade. Nós vos damos graças por causa da vossa grande glória, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Jesus e Senhor primogênito, Filho de Deus Pai, Cristo iluminado pelo Santo Espírito, Cordeiro de Deus. Vós que tirais os pecados do mundo, recebei nossa súplica. Vós que estáis assentado à direita do Pai, compadecei-vos de nós, porque vós sois também o Santo Espírito, o Santo dos Santos. Vós sois também, Senhor, só vós sois Altíssimo e também nosso Pai e Salvador, mensageiro inspirado por São Gabriel, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, supremo e eterno. Amém. Aspergi-me, Senhor, com o hisope da purificação interior, lavai-me e, sobretudo, tornai-me alvo como a neve. Amém. Pai nosso eclético universal, oremos. Pai nosso, que estais no infinito das alturas, dos mundos, dos sóis e dos céus, santificado seja o vosso nome, aqui na terra e em todo o universo. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no absoluto do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, tanto para o espírito como para sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldades, assim como nós, espíritos imperfeitos, na escuridão do corpo e escravos da carne, devemos perdoar e amar a todos os nossos devedores em ofensas e crimes, segundo as vossas leis de amor universal. E não nos deixeis cair em tentação do erro e do pecado, tanto da mente como do corpo, quer exterior, quer interior, e livrai-nos de todo mal, tanto tangível como intangível, assim seja. Livrai-nos, Senhor, nós vos-lo pedimos na mais profunda e secreta súplica, a nós, que somos vossos servos humildes, de todos os males e assaltos negativos, passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo. Dai-nos, pela vossa suprema bondade, a paz e a saúde, e sede-nos propício, a fim de que possamos elevar-nos até a vossa presença, iluminados e redimidos pelo nosso passado e pelo nosso presente, pela intercessão da bem-aventurada e piedosa Mãe Maria Santíssima, do precursor São João Batista, de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, e dos apóstolos São Pedro, São Tiago Maior, São Paulo, Santo André, São Tiago Menor, São João Evangelista, e de todos os santos, discípulos, profetas e mártires, imolados em todos os tempos, pela glória de vossa causa divina e eterna. Amém. Dai-nos a nós, vossos filhos, ovelhas do vosso pequeno rebanho,
a paz e a saúde mental durante a nossa vida neste mundo de promessas e alegrias transitórias, a fim de que, sendo assistidos pela ajuda de vossa misericórdia e dos vossos mensageiros eleitos, nunca fiquemos escravos do pecado e das paixões do mundo, nem do temor de qualquer perturbação ou perseguição, quer dos encarnados, quer dos desencarnados. Pelo poder supremo e vigilância dos arcanjos Gabriel, Rafael e Micael, e pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, que sendo Filho de Deus, vive e reina na unidade do Espírito eterno de Adonai em todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Que esta paz celeste, Senhor, que deixastes aos vossos divinos mensageiros eleitos e a todos os que, pela humildade, amor e caridade, cumpriram as vossas leis, habite sempre no nosso coração e esteja sempre entre nós e os nossos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua fonte, seu corpo, seu sangue, nos ajudem, nos consolem e nos protejam de todos os fracassos e perigos, quer materiais ou espirituais, tanto da nossa alma como do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus, que vos dignastes nascer de Maria Santíssima, vossa augusta Mãe, sob a proteção de Júpiter e do signo de Pícis, e que na cruz lavastes o mundo de seus crimes e pecados, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus e nosso Pai, que fostes imolado para a salvação dos homens, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e de aperfeiçoamento na terra. Cordeiro de Deus, que sois o caminho único e pelo qual todos serão salvos, dai-nos vossa paz duradoura e eterna, tanto nesta como na outra e verdadeira vida. Amém. Ato de penitência, confissão do sacerdote. Confesso a Deus onipotente, Criador do céu e da terra,
por minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. O Senhor seja convosco. Lavabo, lavarei minhas mãos entre os inocentes e estarei, Senhor, ao redor do vosso altar, para ouvir a voz dos vossos louvores e proclamar vossas maravilhas, Senhor. Amém a beleza de vossa casa e o lugar onde reside vossa glória. Meu Deus, não me deixeis perder a alma com os ímpios, nem a vida com os homens maledicentes e perversos, em cujas mãos se encontram iniquidades e cuja direita está cheia de dívidas e más obras ocultas. Eu, porém, tenho procedido com sinceridade e desejo corrigir meus erros e reparar minhas culpas, para me tornar um justo aos vossos olhos. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto que conduz a vós. Louvar-vos-ei, Senhor, nas boas obras dos meus atos e pensamentos e nas assembleias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ofertório, homenagem, oremos. Vós que comungais e venerais a memória, em primeiro lugar, da gloriosa e sempre Santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, Mãe de João Batista, de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Tiago Maior, André, João Evangelista, Tiago Menor, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Simão e Paulo, Jerônimo, Jorge, Sebastião, Crisóstomo, Tito, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por cujas preces e merecimentos concedei que, em todas as coisas, estejamos sob o manto de vossa divina proteção. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Senhor, nós vos oferecemos o pão e o cálice simbólico da salvação, suplicando vossa clemência, para que eles subam à presença de vossa divina majestade, para a salvação nossa e de todos os homens da terra. Amém. Em espírito de humildade e coração contrito, recebei-nos, Senhor, e assim se faça, hoje e sempre, este nosso sacrifício em vossa presença, de modo que vos agrade em espírito e verdade. Amém. Vinde, santificador onipotente, Deus eterno, e abençoai este sacrifício preparado pela invocação do vosso santo nome. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que estas ofertas sejam por vós em tudo abençoadas, confirmadas, aprovadas, dignas e aceitáveis aos vossos olhos, a fim de que se tornem para nós simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, a quem louvamos eternamente. Amém. Este é o pão simbólico do meu corpo. Oremos. Recebei, Pai, Deus onipotente e eterno, este pão, a imagem do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço por meus inumeráveis erros e pecados, ofensas e negligências, e por todos os que se acham presentes e contritos, todos fiéis e infiéis cristãos, encarnados e desencarnados, pelos espíritos de Capistrano, Hercínia, Salomé, Olímpia, Josabete, Joade, Terça, Rosina, Fernando, Ambrósio, Anaximandro, Zenaida,
Núbia Maria Macedo, Elton Reis, Rafaela Martins Cardoso, Martinha Campos, irmão Oliveira José da Silva, irmã Elza Anacleto Costa, Geralda Aparecida Correia Montijo, Regiane Rodrigues Braga, Hélio Almeida, Maria Dolores Pereira Melo, Henrique Ribeiro da Silva, Jean André Romuald Urbaniak, Lúcia de Fátima Bezerra de Vasconcelos, Maria das Dores Rodrigues Baggio, Neuza da Silva Oliveira, Sofia Soares Guedes, Valdemar Félix do Nascimento, Iraci Rodrigues da Silva, Fernando Rodrigues da Silva, Armando Rodrigues da Silva, Elvira Alves de Souza, Maria Socorro Sanzo, José Itamar da Silva, Doralice Lima do Nascimento, Bernardo Moraes, Valdemar Félix do Nascimento, Giovanni Gomes, Aderaldo Farias, Gilberto Abreu, João Viana da Costa, Almerinda Ferreira, Marcelo Damião Alves Marques, Margarida Maria Couto, Oscarina Costa Gomes, irmã Julieta Maria da Conceição, Raul Medeira de Melo, Danilson Martins Mendes da Silva. E em homenagem e glória de Deus Adonai e a todos os seus delegados divinos, a fim de que a mim e a eles aproveite este sacrifício para a honra e salvação de todos e vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, na véspera da sua paixão, tomou o pão em suas divinas e veneráveis mãos e, erguendo os olhos ao céu para vós, ó Deus Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este pão simboliza o meu corpo. Este é o cálice simbólico do meu sangue. Oremos. Do mesmo modo, depois de ter coado o vinho, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando-vos graças, benzeu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice simbólico do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé e sacrifício, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória a mim.
Meus amados irmãos, que Deus seja louvado. A Igreja Cristã Eclética, com muita alegria, recebe todos os nossos irmãos presentes para participarmos desta liturgia sagrada tão cara ao nosso coração. E hoje eu peço licença aos meus queridos irmãos para deixar de tocar num assunto que tem se tornado o nosso pão de cada dia, que é a pandemia, o vírus e tudo que ele traz junto com a sua corte de acompanhantes. E falarmos hoje de um assunto da nossa vida de cristãos. Em nosso dia a dia, como cristãos, envolvidos com a mensagem do Cristo, nos mais diversos graus de responsabilidades assumidas com essa proposta do Cristo, nós enfrentamos dia a dia, como bem definiu São Paulo, um combate interior contra as nossas dificuldades pessoais, individuais, nossas mazelas, para nos tornarmos pessoas melhores. E com muito esforço vamos fazendo progressos, conquistando palmo a palmo um espaço no terreno do nosso autoaperfeiçoamento. E isso nos traz a verdadeira felicidade. Mas, paralelo a isso, a cada passo à frente da criatura humana, entra em ação também a força contrária, aquela que nos puxa novamente para o estado anterior, para voltar a um estado que nós muito trabalhamos para sair dele. E essa força contrária, ela realiza os seus estímulos aos nossos espíritos através de algo que se chamou tentação. E esse é o assunto que eu quero comentar com os senhores aqui hoje. Dividir com os senhores. O que é a tentação? Já observaram que quando os discípulos pediram ao Cristo, ensina-nos a orar, e ele trouxe a maravilhosa oração do Pai Nosso, ele tocou nesse assunto das tentações, mas ele não nos ensinou a pedir a Deus que nos livrasse das tentações. Como é que diz? Não nos deixeis cair em tentação. Isso me levou a pensar, nos meus raciocínios aqui, que ela é algo necessário, que ela é algo permitido por Deus com uma finalidade superior em nossas vidas. Então, é dentro desse assunto que eu trouxe um trecho da imitação de Cristo que ilustra perfeitamente este assunto e que espero seja uma ferramenta para nós todos nos fortalecermos nesse combate. Primeiro, vamos ver como se define, entre outros significados, a tentação. É um estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado, ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo, por consequentemente, proibido. A definição tentação pode ser aplicada a uma ampla gama de ações. Normalmente, quando nós falamos em tentação, nossa mente voa direto à conotação sexual. E não é só isso, muito pelo contrário. E explica bem aqui. Por exemplo, o desrespeito a uma restrição alimentar. Eu não posso comer carne, não posso comer glúten.
mas de repente passa na minha frente um prato delicioso, feito de carne ou que contenha glúten, e aquilo me provoca uma tentação de eu quebrar uma disciplina alimentar. Isso é um exemplo bem corriqueiro para nós vermos como ela trabalha no nosso dia a dia, porque dos mínimos detalhes vai àqueles mais importantes das nossas vidas. A tentação pode estar presente no próprio objeto do desejo ou no modo como este se apresenta. Vide a publicidade. Ou ainda na indução por parte de outras pessoas, através de métodos tão diversos como o elogio, o pedido, a bajulação, o apelo à cumplicidade, o atiçar da curiosidade e o uso indevido de autoridade. Num contexto cristão, que é o que nos diz respeito, a tentação é o estímulo a um pecado ou a uma ação imoral, de tal forma que o pedido de proteção contra as tentações chega a constituir um elemento central da oração do Pai Nosso. Sob a ótica cristã, a essência do pecado e de todas as tentações é o afastamento de Deus, que aparece como uma espécie de incômodo moral ao lado do objeto do desejo. Uma definição teológica de pecado é muito interessante, como diz que nenhuma criatura livre é imune ao pecado. O livre-arbítrio lhe dá a faculdade, vejam que interessante, de desviar os olhos do bem verdadeiro, eterno, divino e dirigi-los para o bem aparente, temporário, humano, material. E apegar-se a este, ou seja, ao temporário, e preferi-lo àquele que é o divino. Então o pecado consiste precisamente nesse nosso ato de preferir o material, o humano, o errado ao divino, ao eterno. Bem, vamos ao que diz a imitação de Cristo. Resistência às tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. Cada qual, pois, deve ser muito cuidadoso nas tentações, procurando, vigilante na oração, não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme nem cessa de andar à roda das almas para as devorar. Ninguém há tão santo e tão perfeito que não tenha tentações algumas vezes, e não podemos viver sem elas. Se bem que inoportunas e penosas, as tentações são às vezes utilíssimas ao homem, porque através delas se humilha, se instrui e se edifica e se purifica. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram na santidade. E os que não quiseram suportá-los, falharam e condenaram-se. Não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado, onde não haja tentações e adversidades. Mas muitos querem fugir às tentações e caem nela novamente. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos com essa inclinação. Mas não é fugindo que podemos vencê-las, porém é com paciência e verdadeira humildade que nos fazemos mais fortes que todos os nossos inimigos. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará. Antes lhe tornarão mais depressa as tentações e se achará pior do que antes.
Toma muitas vezes conselho nas tentações e não sejas desabrido e áspero com o que está sendo tentado. Antes, procura consolá-lo, como tu quiseras ser consolado. O princípio de toda tentação é a inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Como um navio sem leme, elevado pelas ondas em todas as direções, assim o homem negligente e inconstante em seus propósitos é tentado de todas as maneiras. E aqui uma frase bem forte: o fogo prova o ferro e a tentação o justo. Alguns padecem graves tentações no princípio de sua conversão, no princípio do seu esforço para se tornar melhor. Outros no fim e muitos por toda a vida. Alguns são tentados brandamente, segundo a sabedoria da divina providência, que pondera o estado e os méritos dos homens, e tudo ordena para a salvação de seus escolhidos. Por isso, não devemos desconfiar quando formos tentados, mas antes rogar a Deus com maior fervor para que se digne ajudar-nos em toda tribulação. Porque, segundo o dito de São Paulo, nos dará o auxílio junto com a tentação para que lhe possamos resistir. Humilhemos, pois, nossas almas debaixo da mão de Deus e em toda tribulação e tentação, porque Ele há de salvar e engrandecer os humildes de espírito. É nas tentações e nos reveses que o homem verifica quanto progrediu. É como se fosse a prova no final do ano daquilo que nós estudamos ao longo de um ano letivo. É colocar à prova aquilo que nós, de repente, teoricamente assimilamos. Por elas, maior se torna o mérito e melhor se revelam as virtudes. E nas tentações e nos reveses, nada custa ser devoto e fervoroso quando o sacrifício não é grande. Mas, se no tempo da adversidade a gente se mantém com paciência, haverá esperança de grande progresso. Alguns há que vencem as grandes tentações, mas muitas vezes são vencidos pelas pequenas de cada dia, para que, humilhando-se, não confiem em si mesmos nas coisas grandes, pois são fracos nas pequenas. E aí vem a reflexão final que diz: nenhum homem está isento de tentações. Permite-as Deus para que nos provem, nos purifiquem, nos instruam e nos humilhem. Não é só pela fuga ou por uma resistência violenta que venceremos, senão também por uma paciência sossegada e por uma inteira confiança em Deus. Vigiemos, contudo, segundo o preceito do Divino Mestre. Vigiemos e oremos para não cairmos em tentação. Facilmente se vence a tentação quando nasce, mas se a deixarmos crescer e fortificar-se, não teremos bastante forças para resistir-lhe e, sucumbindo, seremos punidos de nossa negligência ou de nossa presunção. Assim sucumbiu São Pedro, porque teve demasiada confiança em si mesmo e se expôs ao perigo, sem se fortificar com a vigília e com a oração. Se, como São Pedro, formos descuidados ou presunçosos, sejamos como ele também, contritos e arrependidos. Reconheçamos a nossa fraqueza e pouco préstimo e humilhemo-nos cada vez mais. A humildade será o fundamento de nossa segurança, do nosso aproveitamento
da nossa paz e de toda a perfeição. Bem sei, Senhor, que aos que vos amam e temem, tudo se lhes converte em bem. E encerramos com essa oração aqui. Não vos peço, Deus meu, ser isento de tentações, mas te peço luz para conhecê-las, fortaleza para resistir-lhes, humildade para não confiar em mim, conforto para não desfalecer e vitória no combate. É isso aí. Então, meus queridos, fica aqui esse lembrete, que com certeza são assuntos que já conhecemos, mas que às vezes a corrida desenfreada dos nossos dias não nos permitem sempre pensar nesses assuntos e a importância que tem esse aspecto das tentações em nossas vidas, porque nos fortalecem e principalmente nos colocam em nosso devido lugar. Meus queridos, neste momento passaríamos ao convite para a comunhão aos presentes. Antes faríamos nosso ato de contrição, que eu acho que esse texto aqui se encaixa muito bem na ideia da preparação interior para a comunhão que é feita no ato de contrição, reconhecendo nossas limitações e suplicando a Deus, através do sacramento da comunhão, recebermos a graça divina que nos fortalece e nos sustenta nesse combate diário. Como isto não acontecerá fisicamente, nós pedimos a Jesus que a sua presença, superando os limites materiais ora impostos pela situação em que vivemos, se faça em cada coração aqui presente. Que todos sejam tocados e abençoados pelas sublimes mãos do Divino Pastor neste momento. Assim seja. Pós-ofertório da comunhão do sacerdote, concedei, Senhor, que vosso corpo que recebi, o sangue que bebi, simbolicamente se unam às minhas entranhas e tenham pleno significado espiritual, e fazei que, refeito pelos santos e sinceros atos de louvor ao vosso nome, aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja convosco. Oração de purificação. Oremos. Ó Deus onipotente, que com uma brasa purificastes os lábios do profeta Isaías, igualmente dignai-vos, por vossa benigna misericórdia,
purificar meus lábios, minha língua e minhas palavras, para que nunca cometam injúrias e blasfêmias, para que não sirvam de violação às vossas leis contra o meu próximo, a fim de que possa em verdade e dignamente anunciar o santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor, dai-me, Senhor Deus, a vossa santa bênção. Amém. Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1. Oremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, por quem todas as coisas foram feitas, e nada do que está feito foi feito sem Deus. Nele estavam a vida e o Verbo, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz mesma, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. João era o mesmo Elias, e os homens também não o reconheceram, o qual ainda há de vir e restaurará todas as coisas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória de primogênito do Pai, cheio de graça e verdade. Graças a Deus. Por estas palavras evangélicas, Senhor, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Oremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho primogênito de Deus, luz da luz, Senhor eleito do Senhor Supremo e verdadeiro Deus, gerado, mas não feito para o vício e para o pecado ou fins ilícitos, agora em consubstancial perfeição espiritual no seio do Pai e Supremo Criador de todas as coisas, o qual, por amor de nós e para nossa salvação, desceu entre nós e encarnou-se por decreto divino em Maria Santíssima e tornou-se homem. Foi também pelos homens crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu injúrias e foi sepultado. Ressuscitou em espírito e verdade no terceiro dia, segundo as antigas escrituras originais. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir um dia julgar os vivos e os chamados mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, nos Espíritos de Deus, e em São Gabriel, que também é Senhor e mensageiro divino, que dá a vida, procede do Pai e precede o Filho, com os quais é juntamente adorado e glorificado em espírito e verdade, e que falou e inspirou a Jesus e aos profetas. Creio na Igreja Universal de Cristo, una, santa, cordial, evangélica, pura, humilde, apostólica e modelo de fé, semeando amor e caridade com exemplos decididos de renúncia, altruísmo e abnegação, acima do sectarismo belicoso e de todos os conflitos religiosos do mundo. Creio no batismo espiritual como o caminho que desperta o arrependimento e como ajuda para a penitência dos erros e culpas, para alcançar, por fim, a remissão dos pecados do espírito sobre o corpo. Espero a ressurreição espiritual dos chamados mortos em outras vidas de aperfeiçoamento e a imortalidade da vida através dos renascimentos sucessivos nos séculos futuros. Amém. O Senhor seja convosco.
Encerramento. Ide, está terminado o ofício. Bendigamos a Deus. Graças a Deus. Oremos. Pareça-vos bem, ó Santa Trindade, a homenagem de vosso servo, e permiti que o sacrifício que, indignamente, ofereci aos olhos de vossa majestade, vos seja aceitável e me seja propiciável, a mim e a todos em prol dos quais o ofertei com a vossa commiseração. Assim seja. Eu, sacerdote eclético e servo de Deus, vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oração final do ofício. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.